Drops Inteligência faz a obra de hoje. Bora falar sobre um dos materiais mais utilizados na construção civil e que sem ele nada faria sentido. Afinal, acho que nada mesmo faria sentido. Eu tô falando sobre a água. Material aí indispensável na hora da execução do concreto, na hora da execução da massa, do gesso. Enfim, acredito que a maioria dos serviços a serem executados no canteiro de obra é necessário aí a utilização de água. Mais especificamente, hoje nós vamos falar sobre a água na massa do reboco e a água no concreto. Essa água que serve para fazer a mistura, para dar trabalhabilidade ao concreto e para começar a reação química do cimento, ela pode ajudar ou pode atrapalhar. Vai muito aí da mão de quem está executando no canteiro de obra. Acontece que é muito comum na hora de bater o concreto, o trabalhador, o colaborador lá do canteiro de obra, ele às vezes erra a mão. Já que o agregado, a areia, a pedra, ela fica no tempo recebendo aí umidade, então não existe muito padrão na hora da adição da água, porque não sabemos qual é a umidade desses agregados que ficaram depositados lá no canteiro. Então o que acontece muitas vezes é que ele percebe que o concreto ele ficou muito mole. E aí, para fazer essa correção, ele acaba adicionando mais areia ou mais pedra. E isso é um erro gigantesco, já que quando você adiciona demais água no cimento, você acaba aumentando a porosidade do concreto e você faz com que o concreto perca a resistência. Imagine que você compra, vou até dar um exemplo aqui mais comum do dia a dia. Você compra uma tinta para aplicar na parede e essa tinta é muito boa, com uma certa viscosidade, até parece uma massa corrida. E aí você vai adicionando água nessa tinta e sem querer você coloca mais água do que o fabricante estava prevendo, do que o fabricante deixou estampado lá na embalagem. O que acontece é que a única forma de você fazer a correção, deixar essa tinta mais grossa para você aplicar na parede, é colocando mais tinta boa, mais tinta aí do jeito que veio, do jeito que o fabricante mandou. E o concreto e o cimento ele não é diferente, porque se você colocar um excedente de água, você deve fazer a correção com cimento. Existe uma relação e uma proporção aí de umidade que nós temos que colocar no cimento. É o chamado fator água-cimento. Isso quer dizer que quanto maior quantidade de água eu for colocar na minha mistura, mais cimento eu vou ter que adicionar para eu não perder aí a resistência. Uma boa relação água-cimento que eu costumo aplicar no meu canteiro de obra é uma relação de 30% em relação ao cimento. Isso quer dizer, para cada 50 quilos de cimento, um saco de 50 quilos, nós vamos adicionar 15 litros de água, tomando sempre cuidado com a umidade que a areia e a pedra ela vai levar para essa mistura. Às vezes você pega um dia anterior, choveu bastante, deixou esse agregado bem úmido, então na hora de dosar na bitoneira, você tem que tomar cuidado para não exceder. Outra falha grande também, que a grosso modo, olhando aí a olho nu, digamos assim, é muito vantajoso na hora do reboco. O que acontece? Na hora do reboco, você tem que chapar a massa na parede, aí depois de um tempo que essa massa já começou a dar pega, o pedreiro vem, sarrafeia, passa aí uma régua, e cai bastante material no chão. O que ele faz? Recolhe esse material, coloca num carrinho ou numa lata, adiciona um pouquinho de água e passa a utilizá-lo novamente. Acontece que essa não é a melhor forma de não desperdiçar o material, já que essa mistura ficou bastante tempo na parede até começar a dar o pega da massa, que é chamado,
e aí ele vai reaproveitar colocando água. O certo é adicionar um pouco de cimento também, porque a água adicionado à massa também vai matar a mistura. Então, o que era para ser algo muito bom acaba sendo algo muito ruim. E num futuro bem próximo, começa a dar patologias, como pequenas trincas na massa, como o desplacamento ou até mesmo a umidade exagerada que esse reboco vai levar para dentro da sua casa. Beleza? O vídeo de hoje é só, então fiquem ligados aí na mistura da água, converse bastante aí com a galera que está no canteiro, não deixe que utilize essa água de maneira exagerada. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, ative os sininhos para receber mais notificações. Todos os vídeos que são lançados semanalmente, você vai receber uma notificação. Curtiu esse vídeo? Está curtindo o nosso trabalho? Deixa aquele like que vai nos ajudar bastante. Muito obrigado e um grande abraço.